E é feito de tinta acrílica, né? É, orgânica. Tudo muito orgânico, muito natureza. E não pode tocar, tá? Don't touch, it's art. Onde é que eu tô? Onde é que eu tô? Será que eu estou na Lagoinha? Será que eu estou em algum canto deserto por aí, pelo Matagal? Fala, meu Deus. Eu estou sem saber onde é que eu estou. Que rumo eu vou tomar da minha vida? Sem ninguém, sempre sozinha. Poxa vida. E aí, gente perdida? Tá começando mais um Não Pode Tocar. Eu sou Rodrigo Hipólito e é bem provável que eu seja o host desse podcast. Desculpe atrapalhar o silêncio da sua viagem ou interromper a sua organização da resistência ao golpe que aflige a nossa jovem democracia. Enquanto ainda não bloquearam nossa internet, nem proibiram a circulação de qualquer conteúdo que não seja aprovado pelo Estado Único, e na esperança de que isso não aconteça nos próximos dias, hoje eu vou contar para vocês o que serão os episódios chamados de O Manda Áudio, dizer mais ou menos como serão os nossos próximos temas, como você pode colaborar com a construção deles e agradecer alguns feedbacks bonitinhos que recebemos nas últimas semanas. Como eu tenho comentado nos programas anteriores, nossos primeiros episódios têm funcionado muito no sentido de experimentar essa mídia. Nenhum dos integrantes fixos do Não Pode Tocar havia gravado podcast antes. Tampouco qualquer um de nós tinha experiência com edição de áudio, além de nos sentirmos um pouco constrangidos de ouvir a nossa própria voz gravada, como acontece com quase todo mundo no começo, certo? Fora o Tiwi, que parece adorar os próprios latidos. Isso significa que não apenas a gente não tem o equipamento tradicionalmente usado para a gravação de programas, como também não fazíamos a menor ideia se isso daria certo ou não. Felizmente, tem dado muito certo e a gente tem se divertido e aprendido bastante. A gente tem brincado com as construções de pautas, com audiodrama, com falas não presenciais, com métodos de gravação e edição. A cada programa a gente entende um pouco melhor como a gente quer continuar e tem se sentido muito bem acolhido por essa comunidade cada vez mais variada que é a podosfera. Por isso, nosso primeiro agradecimento vai para a galera dos grupos de Telegram, no qual nós fomos super bem recebidos. Os integrantes do podcast, a Alana e o André, são os responsáveis por essa parte da interação nos grupos e sempre comentam como a galera é unida e se movimenta em torno dos programas mais recentes. Vale aí também o agradecimento para quem interage com o Tiwi lá no Twitter, curte e dá RT nas divulgações dos episódios. Em especial, eu gostaria de citar a Glenis Cardoso, host do podcast Mashup, que fez nossa primeira avaliação com comentários no iTunes. A Glenis comentou algo que tem nos deixado muito felizes sobre a recepção do Não Pode Tocar: o entendimento do formato mais experimental e que tem escapado da mesa redonda e do bate-papo. Nossa ideia realmente é continuar a brincar com os curtos audiodramas durante o restante da temporada, mas sem a obrigação de cristalizar isso no formato. Nos próximos episódios é bem provável que a gente teste algumas maneiras de realizar entrevistas e convide outros participantes. Um dos formatos que teve boa resposta foi o Não Pode Chorar, o extra, no qual nós contamos como lidamos ou não lidamos com problemas da nossa vida. No primeiro episódio eu contei como foi a desistência do doutorado e no segundo a Fabiana falou sobre a presença do Alzheimer na família dela. Esses dois primeiros episódios do Não Pode Chorar continuam a ser muito bem acessados e é para duas respostas a eles que vai nossos próximos agradecimentos. Por e-mail, o Yuri Marins comentou um pouco sobre sua própria experiência com a academia, já na sua segunda graduação. É muito bom perceber que há identificação com as histórias que contamos, afinal, nós apresentamos situações que aconteceram ou acontecem nas nossas vidas. Receber esse tipo de resposta faz com que a gente não se sinta sozinho ou pensemos que algo é intransponível ou insuperável,
e essa é uma das mensagens que a gente tenta passar com o Não Pode Chorar. Os próximos episódios desse Extra também devem contar com essas situações que nem sempre são simples, nem sempre são agradáveis, mas pelas quais a gente consegue passar com mais ou menos tranquilidade se a gente tiver companhia e apoio. Por isso foi importante também a resposta da Larissa Cirelli, que enviou comentário por e-mail, mas também falou pessoalmente com a Fabiana sobre o Não Pode Chorar 02. A gente lembra que nesse episódio a Fabiana ela comenta coisas muito pessoais sobre a história da família dela. São situações certamente difíceis de enfrentar, com uma doença que é avassaladora, mas ela o faz de uma maneira super leve. Ela dá dicas de como a gente pode passar por essas situações, permitiu a identificação do público e a gente teve uma recepção muito positiva com relação a essas histórias. Esse falar diretamente é algo que nos agrada bastante. Cada comentário recebido por e-mail ou mensagem tanto dá apoio como ajuda a gente a pensar no que vamos fazer em seguida. Mas a gente quer deixar um pouco mais de espaço para vocês. Como o André já comentou outro dia, podem ficar à vontade, abrir a geladeira, pegar uma cerveja, sempre tem café e chá quentinho. É para isso que nós pensamos nos episódios chamados O Manda Áudio. A ideia é que, além das típicas leituras de comentários ou agradecimentos, vocês possam falar por si. Se você quiser fazer um complemento mais livre, se não vai ter tempo para escrever um e-mail mais longo, ou se simplesmente quiser se ouvir num podcast, grava um áudio e manda pra gente. Como gravar um áudio? Não precisa se preocupar com qualidade de gravação, não. Pode ser pelo celular mesmo. Abre o aplicativo de gravação, diga o seu nome e quaisquer informações que você quiser falar sobre você mesmo. Fala o que vier à cabeça, salva a mensagem e manda pra gente por e-mail. Qual e-mail? nãopodetocar@gmail.com. E lembra que o pod é com D mudo. Sempre que a gente tiver conteúdo enviado por vocês, a gente arranja uma brecha para lançar um ou manda áudio. Se você nunca utilizou um aplicativo de gravação de áudio para o celular, nós vamos deixar um vídeo super curto e instrutivo para você saber qual aplicativo baixar e como utilizar para ter uma gravação com um mínimo de qualidade. Nem precisa explicar que a gente vai sim filtrar as mensagens, né? A gente aceita até xingamento, mas nesse caso só vai para o programa se for uma ofensa daquelas que dá gosto de ouvir. Fora isso, pode ser uma pergunta, uma crítica, um complemento, uma reclamação, uma dúvida ou sugestão. E por falar em sugestão, a gente quer dicas para os próximos temas. O que eu falei no episódio piloto continua válido. Os primeiros 5 programas oficiais foram construídos em cima de 5 crônicas da série Porta Sem Aldrava e estão mais voltados para as relações entre as pessoas e as tecnologias. A partir daí, os temas devem ser mais variados. Depois do Porta Sem Aldrava 5, nós não estaremos mais atrelados à leitura de crônicas. Logo, os temas e os formatos devem variar ainda mais. Nossa expectativa para os episódios seguintes, por enquanto, é de tratar de alguns diálogos, processos, mídias e contextos que estão muito presentes na produção de artistas atuais, mas que têm pouco ou nenhum reconhecimento dentro dos cursos de artes plásticas e visuais. No primeiro episódio, a Alana já havia comentado sobre um colega que gostaria de pesquisar desenho digital, mas não encontrou nenhum professor ou professora disponível para orientá-lo. Como professor de cursos de artes e ex-aluno, sempre me incomodou o fato de algumas disciplinas se fecharem em autorreferencialidade. O que isso quer dizer? Trabalhar meios que discutem a si mesmos. A pintura, que discute a própria pintura. A fotografia, que discute a própria fotografia. O desenho, que discute o próprio desenho. E isso para citar os meios mais tradicionais. Mas, mesmo quando nós encontramos disciplinas um pouco mais recentes, como poéticas digitais, nós ainda esbarramos num certo passadismo formalista. As disciplinas de teoria e história também não ficavam muito longe disso, com recortes e cronologias que pouco representam o sul geopolítico, além da ausência de autores e autoras capazes de falar
desde a América Latina ou África. Para tentar escapar um pouco disso, nós gostaríamos de privilegiar outros temas, dar outros enfoques e encarar temáticas que sejam alternativas à Academia de Artes. Se você é da galera das artes e está aí pensando no que poderia sugerir como tema, eu vou tentar facilitar. Certamente você pode sugerir qualquer coisa, mas se está na dúvida ou tem muitas e muitas ideias e não consegue escolher entre elas, tenta responder a seguinte pergunta: qual disciplina você gostaria que existisse no curso de artes? Pode ser qualquer uma, por mais estranha ou específica que ela pareça. Já se você não é da galera das artes, ou pelo menos não da academia, mas quer mandar sua sugestão e não sabe o que poderia dizer, vai outra pergunta: qual tema você acredita que não tem relação nenhuma com o mundo das artes? Novamente, vale qualquer tema. Se você quiser se arriscar e responder qualquer uma dessas perguntas, ou mesmo já quiser mandar seu áudio pra gente para comentar os episódios anteriores, você pode seguir o Tio pelo Twitter, no @nãopodetocar, lembra que o D é mudo, ou qualquer um dos integrantes pelos perfis que estão na descrição do episódio. Você pode mandar mensagem para o nãopodetocar@gmail.com, pode comentar os programas que nós disponibilizamos no YouTube, o link do canal também está na descrição, ou acessar o www.notamanuscrita.com, que é onde nós postamos tanto os episódios do podcast, quanto outros conteúdos relacionados às nossas pesquisas. E tem outra maneira de você ajudar a gente. Manda o link do nosso programa no grupo de amigas e inimigos, compartilha nos canais que preferir, assine o nosso feed se ainda não for assinante e avalie a gente com 5 estrelas no iTunes, mesmo se você tiver detestado os episódios. Se nada der muito errado, semana que vem tem episódio novo no feed. Valeu, falou! Eu vou postar no meu Twitter que eu estou perdida. Poxa, tá sem internet. Já sei, vou pedir crédito emprestado a Oi.